Bom, a gente vai fazer a gravação agora, e foi já ultrapassado aqui 8 slides, né, da aula de vigilância em saúde ambiental, e aí eu dentro agora sobre fatores de risco, né. Nós vamos ter os fatores de risco não biológico e o fator de risco biológico. Alguém sabe me explicar a diferença? Eu acho que é bem fácil isso aqui, não é tão difícil não. Mas alguém saberia diferenciar do que seria um fator de risco não biológico no aspecto ambiental? Um de cada vez, não precisa saber do colega. Pode ser a localidade onde a pessoa está morando, localidade, próximo, por exemplo, a locais onde fazem carvão, faz tijolo, olaria, fator de risco, né, por Isso. causa da fumaça, realmente, Aham. principalmente para pacientes com doenças crônicas Isso mesmo. E respiratórias. aí, isso mesmo, Anderson. E aí vem aquele aspecto nosso na atenção básica, e aí tem dentro do Código Internacional da Enfermagem, que a gente tem e a dever do profissional de enfermagem envolver o ambiente nas suas intervenções de enfermagem. A gente fica muito centrado ao indivíduo, mas muitas vezes a gente esquece o ambiente a qual ele está inserido. Você faz uma consulta, orienta o paciente que ele tem que fazer determinadas coisas, mas aquele outro lado que não é que é importante, que é o ambiente a qual ele está inserido, que são as intervenções que a gente pode estar realizando com cuidado e prescrever, de fato. Né? Eu digo prescrever no sentido prontuário, mas eu falo também na questão de orientar o paciente. Às vezes que no ambiente a gente não consegue mudar muita coisa, porque ele está inserido pelas várias outras condições. Isso, professor. Que as condições socioeconômicas, né, a questão de moradia, então tem vários outros fatores envolvidos, mas a gente não Professor, pode, na assistência, esquecer essa parte. Pode falar, Ananias. um bom exemplo é no momento que nós estamos vivendo, na época de enchente na beira dos igarapés, aí, da maioria desses bairros. Muitas pessoas com a água lá, como se diz, na comieira da casa, entendeu? E o cidadão muitas vezes não tem para onde ir e permanece lá, em meio ao lixo, em meio à água contaminada, traz diversos riscos para a sua saúde. Com certeza. Aí que entra a ação da vigilância em saúde ambiental. Porque vigiar, ficar vigiante, observar, prever, já sabe que, vamos pensar no Amazonas, essa questão de natureza em si, a gente vai comentar sobre isso, a questão das inundações, a própria enchente, já são um aspecto nosso, né? A gente não tem terremoto, a gente não tem outros, né? Em outros países existe. Local, Amazonas, tem essa questão. Logo, a vigilância em saúde ambiental, ela tem que, diria, já determinar algumas ações, principalmente para aqueles municípios que pode ter uma enchente mais, eu diria, elevação do rio, e tomar, às vezes, toda a cidade, né? Ou aquele município. Então, muitas vezes, ações são direcionadas àquele município, que medidas podem ser tomadas para que possa evitar algum risco de saúde para essa população. Vamos passar aqui. E aqui eu trago a questão dos fatores de risco biológico. Aí aqui tem os agentes transmissor, que a gente conhece, né? Que são os mosquitos, né? Que levam, de alguma forma, doença ao ser humano.
Aí vem a questão do próprio morcego, roedores, cães e gatos, né, para as doenças de raiva, e vários outros agentes aqui, vírus, bactéria, parasita, protozoário, venenos com os animais peçonhentos. Então, o que vocês observam aqui? Doenças e agravo. Doenças, que vai desenvolver, e agravo, acidentes, né, quando mordedura, ou, às vezes, um acidente com animais silvestres, né, peçonhentos também. Em Quari, e a gente fez isso, eu acho que eu acredito que eu mostrei para você, do sistema de informação de notificação em agravos. Deixa eu só permitir aqui a entrada de um aluno. E lá tinha a parte de animais peçonhentos. Só um minuto. Mas, professor, a gente notifica esse tipo de agravo, acidente, né, com animais peçonhentos? Sim, é notificável. E em Quari, incrível que pareça, mas é uma... Eu não vou dizer que tem uma maior prevalência, porque eu não fiz essa comparação em outros municípios. Mas temos muitos casos de acidente com animais peçonhentos. Alguém quer comentar algo? Não, a gente está fazendo um trabalho sobre isso, não, a gente não concluiu ainda esse trabalho, verificando os últimos de 2010, a partir de 2010. E a gente vê que tem muita relação entre esse período de cheio, né, de enchente, com esses acidentes, com animais peçonhentos, principalmente os ofídicos. Isso mesmo. Então, aqui a ideia é trazer os fatores ambientais de risco biológico. Agora, de fatores não biológicos, que está relacionado aos contaminantes ambientais, qualidade de água de consumo humano, qualidade do ar, qualidade de solo, desastres naturais e acidentes com produtos perigosos, que de alguma forma vai trazer alterações genéticas e outros aqui neurológicos, respiratórios, podendo decorrer décadas de vida até desenvolver uma doença, diria, incapacitante ou uma neoplasia, devido àquela exposição naquele ambiente por um determinado período, tá? Mas o que a vigilância ambiental vai entrar aqui? Na prevenção e controle de doenças e agravo, para as questões de fator de risco não biológico. Aqui apresentando para vocês, dentro do Ministério da Saúde, nós temos lá vigilância em saúde ambiental, ou vigilância em saúde ambiental, ou desculpa, vigilância ambiental. E aí dentro dos órgãos tem a Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental. E dentro da atuação dela, nós vamos ter 6 tipos de vigilância, que se dividem. A primeira como qualidade da água para o consumo humano, a outra, população exposta a poluentes atmosféricos, a terceira, na população em contaminantes químicos, a quarta, exposta a solos contaminados, a quinta, relacionada a desastres naturais, e a última, aos fatores físicos. Nós vamos trabalhar cada uma delas. Para entender, dentro do Ministério da Saúde, tem a vigilância e saúde ambiental, a coordenação, e dentro da coordenação tem essas atuações. E vocês vão perceber que cada um deles tem um sistema de informação. Então, a vigilância da qualidade da água para o consumo humano.
consiste em conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para garantir à população acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível, dentro da legislação vigente. Dizer para vocês que essa vigilância ela é responsável por desempenhar a atividade de garantir a qualidade e segurança da água para o consumo humano no Brasil. Então, por exemplo, qual é a empresa que oferece água em Quari? Qual é o nome da empresa? CAESC. AES. A água que chega na torneira, ela é para consumo humano? De água, beber? Qual é a avaliação de vocês? Não, professor. Mais alguém queira complementar aí? Se a água que sai da CAESC serve para o consumo humano? Não, a pergunta é, o que sai da torneira para vocês, na residência de vocês? Vocês consomem como água potável? Sim, professor. Sim. Mas alguém falou que não é apropriado. Por quê? Aí a gente vai entrar na discussão, tá? Pode falar. É que eu não sei quem é. Professor, acho que não, porque pelo menos lá em Clarinha onde eu moro, é Certo. poço. É poço. Bastante areia, muita areia. E mesmo Do colocando poço. aquele negocinho que disponibilizo na unidade básica de saúde, quando eu faço um teste de fezes, falando assim mesmo, e sempre dá um probleminha, entendeu? E quando eu só consumo água comprada, no caso, né, não dá. Tá. O consumidor, na verdade, ele pode fazer a denúncia para poços, né? Porque até para fazer um poço, você tem que ter uma certa autorização e saber que, de fato, ao acesso àquele poço, vai oferecer alguma água de qualidade. Nunca mais, tá carregando eternamente. Oi? Tá dando um fone aí. Alguém quer falar? Aqui em casa é poço, Certo. mas a gente não tem areia, não. E uma vez me falaram que água filtrada não é água hidratada, né? Então a gente confia muito no poço, mas na verdade não é 100%. Certo, mas aí tem essa vigilância. Em Quari não tem um setor específico, senão a própria vigilância em saúde, que ela acaba embarcando várias outras vigilâncias. Então, vamos dizer, um dos eixos da coordenação de vigilância de qualidade potável ao ser humano. Trago para vocês em relação a Manaus, né, que tem a própria vigilância ambiental, que é a Vigiágua, que é a qual eu estou apresentando para vocês, que foi implementada em 2014. Eu fiz uma pesquisa para Quari, não tem especificamente um órgão, eu diria, uma estrutura física específica para a parte de vigilância na parte da água, tá? Mas em Manaus tem, e eu sei que a vigilância em saúde, ela faz tipo um planejamento anual de visita aos municípios, que não é só Quari, é claro. E faz todo o mapeamento, né, esse estudo, aonde eles podem ir, essas empresas que oferecem água, né, e aí eu diria potável, né, que poderia ser de consumo humano, diretamente na torneira, mas o tratamento da água
E aí vai todos os componentes que a empresa utiliza, a vigilância em saúde ambiental, dentro dela, a Vigiágua, ela tem que ter legislações específicas para poder utilizar cada produto. Então, é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês, a função dessa vigilância, especificamente para a água. E aqui está dizendo, né, orientações importantes, aqui é um folder do próprio, da Ciência Manaus, né, em relação à vigilância em saúde ambiental, dentro dela a Vigiágua, o Programa de Vigilância da Qualidade de Água para o Consumo. E aí, nós temos conhecimento disso, somente as comunidades que não têm todo eu diria, um tratamento específico para consumo, e sim orientações que a gente pode estar orientando, né, para ter aquela água mais próximo, né, diria, para ser consumido, que aí vem a questão do hipoclorito de sódio, né? Tudo bem até agora? Sim, professor. Oi, vocês estão aí? Sim, professor. Tá bom. Pode falar, quiser falar alguma coisa? Não? Então, aí vocês estão vendo aqui algumas orientações importantes, né? Tanto ao desperdício de água, né? Como também vamos dizer, perfuração de poço clandestino. Você pode fazer denúncias, produtos sendo, vamos dizer, despejados, você pode produzir denúncia. Agora, em Quari, eu acredito que seja na vigilância em saúde, onde agrega todas elas, né? Eu diria, todas elas, eu digo, todas as tipos de vigilância, os componentes da vigilância. E uma delas é a saúde ambiental, e dentro dela a Vigiágua. Aqui um exemplo que eu trago, né, mais para ilustrar, né, porque pode existir legislações a nível federal, estadual e regional, mediante aquela realidade, né, e aí se pode se adaptar, criar, que eu trago da Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, tá, que eles têm um próprio site, que é onde eles dão notícias, né, e inclusive quando vocês foram fazer a perfuração do poço, e aí eu falo de uma forma geral para vocês, eu não sei se alguém aqui teve que pedir alguma autorização da prefeitura, algum órgão específico? Professor, pedir não pedem não, geralmente, mas aconteceu já de um vizinho meu começar a perfurar e a prefeitura embargou a perfuração, porque disse que não era no local adequado. Mas o morador, geralmente, ele nunca pede autorização, mas a prefeitura sempre intervém quando é num local inadequado. Tá. É mais ou menos isso, gente. Para isso tem que ter estudo, né? Se aquele bairro, né, ou aquele local que vai perfurar o poço, né? E aí cabe aí ao setor de vigilância ambiental ter esse conhecimento, né, daquelas áreas especificamente, e se tem condições de perfurar aquele poço naquele local. E não somente isso, eu falo prefeitura em Quari porque eu acredito que tudo centraliza a prefeitura, Secretaria de Saúde, prefeitura. Então, mas em Manaus já tem um órgão específico, que já pode direcionar. Mas, professor, eu construí casa e nunca precisei pedir autorização, mas já tem um conhecimento hoje que, de fato, vocês não podem, vão pensar assim, vou querer perfurar porque o terreno é meu, não é mais ou menos isso. Até para você construir uma casa, você tem que pedir, tipo, uma autorização, e tem aquela plaquinha que você tem que colocar, né, na frente daquela obra. Eu sei que Quari não tem, pelo menos assim, não estou subjugando, mas eu digo
Eu já vi, né? O pessoal fazendo construção, raríssimo, sem ter nenhuma identificação, tá? É errado? Bem, aí já entra outras questões aí, né? A necessidade de ter no município setores mais específicos, vamos pensar assim. Aqui vem o CIS Água, do Ministério da Saúde, né? Professor, eu quero fazer uma pesquisa, penso em fazer inquiry. Você pode acessar o site e ver se tem algo sobre inquiry, né? Ou fazer uma comparação, tá? Então, é o Sistema de Informação de Vigilância e Qualidade de Água para o Consumo Humano. Tá? Ainda está no site anterior do Ministério da Saúde, eles estão readequando para um atual, mas vocês têm acesso a isso. Então, o que vocês estão aprendendo hoje, né, além da vigilância ambiental? O mecanismo de onde vocês podem consultar as informações. A água para o consumo, né? Então, a vigilância ambiental, ela sempre busca disso aqui, prevenção e controle de doenças e agravo, evitando aí, através da videotransmissão, algumas doenças e agravos. Aí vem da água, cólera, febre tifoide, paratifoide, amebíase, diarreia, gastroenterite, a próprio rotavírus, a doença parasitória, infecções respiratórias e outros. Claro que tem os agentes, né? Mas é da água, do consumo humano. E a vigilância de saúde de população exposta a poluentes atmosféricos, é o vigiar, né? Esse setor, vigiar, que é responsável pela vigilância na parte exposta a poluentes atmosféricos. O objetivo é desenvolver ações de vigilância da população exposta à poluição mesmo atmosférica e propor medidas, né, de prevenção, promoção da saúde, atenção integral, conforme preconizado pelo SUS. Com a pandemia da Covid-19, o que aconteceu? Pelo isolamento das pessoas e menos pessoas na rua, automóveis, né, indústrias, né, isso teve diria aí, dentro do que é ruim ficar isolado, né, mantendo distanciamento, ficando preso em casa e a própria doença em si, teve um fator positivo. Qual foi o fator positivo? A poluição, né, diminuiu. Principalmente nas grandes metrópoles. E não só as grandes metrópoles, mas nas grandes locais industriais. Né? Então, houve um fator significativo em relação a isso. Mas quais são as ações da Vigiar? Ela vai buscar identificar, realizar ações de prevenção, recuperação, promoção da saúde humana. E aí tem um instrumento de identificação dos municípios, para os municípios. Identificação, priorização, avaliação e análise de diagnóstico, protocolos e rotina, vigilância e atenção à saúde. Quando você vê aqueles manuais que vai para atenção básica, os cadernos de atenção básica, né? Lá tem todo descrito. Aquele manual, aquilo que foi produzido, né, ele tem antes dele, teve toda uma informação para que ele possa ser elaborado, analisado e determinado medidas de ações. Estou dando um exemplo de ações. Da mesma forma, protocolos direcionados. Se tem um determinado no Brasil, uma região, que o índice de população do ar é alto, o Ministério da Saúde, junto com a Vigilância em Saúde, mas dentro da Vigilância em Saúde, a Vigiar, ela vai propor medidas de ações para minimizar os impactos que possa levar para o ser humano. Aí que surge
os protocolos, né, as medidas preventivas, até chegar na atenção à saúde, que aí vem a questão da vigilância e saúde lá na ponta, atuando. Tudo bem até agora? Tudo tranquilo, professor. Ok, professor. Dá para acompanhar. Então, vamos lá. Alguma pergunta aí no chat? Oi? Não, professor, só lá Nenhuma, no grupo. professor. Só Lá um no grupo grupo. que as meninas estão falando para o senhor gravar, que não conseguem entrar. Tá bom. Aí dentro desse instrumento, que ele é online, né, aí pode ser direcionado dentro da prefeitura, no caso, aí vamos ter que entender como é que funciona em Quari, né, se a parte de vigilância em saúde ambiental, como funciona, né, ver essa complexidade aí, como é que é, né. E aí, dentro desse instrumento, existem outras áreas, né, em que áreas realmente, dentro do ambiente, né, relacionado ao ar, vamos pensar assim, que está relacionado. Aí dentro disso aqui é um site da Vigilância em Saúde, que o funcionário pode ter acesso e começar a preencher o instrumento, uma vez que ele vai identificar e vai dar prioridade. E aí esse sistema, que aí eu digo, esse instrumento, ele vai ser direcionado aos órgãos estadual e federal, tendo a disponibilidade aí para todos tenham conhecimento. E os componentes da Vigiar. Aí eu trago aqui algumas coisas, atividades municipais, queimadores, siderúrgica metálica, armazéns gerais, marmoraria, acho que é comum em Quari, né? Mesmo da forma, como é outra profissão que tem, que envolve madeira. A serra, professor? Como? Serraria, sempre eu vejo Serraria. bastante. Isso, tem. A gente ia Aqui fazer um não, né? eu ia fazer um estudo com uma acadêmica, que era até de PIBIC, para avaliar as doenças crônicas respiratórias dentro do funcionamento desses serviços em Quari, onde as pessoas seriam os proprietários e os trabalhadores, né? Aí, com a pandemia, nos impediu de fazer o trabalho. Mas realmente tem bastante aí, tá? As queimadas, né? Aí tem a questão do vigiar, até onde isso pode trazer algum dano à saúde do indivíduo. Aqui é o site, né, do Ministério da Saúde, eu disponibilizo o link, aí vocês, por curiosidade, clicam, vão acessar lá, vão manusear, tá? Aqui o que eu comentei, né, uma publicação de 4 de junho do ano passado, qualidade do ar melhora com distanciamento social, né? Dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, já estamos próximos aí, que é a questão da conscientização, né? Não somente isso, mas existe uma política em cima disso também. E agora nós vamos para a vigilância em saúde das populações contaminantes químicos. E aí a própria imagem já está mostrando, né? A gente quer um afastamento de algumas pragas que podem, de alguma forma, atingir a plantação, né? E vai usar agrotóxicos, né? E, de alguma forma, isso é um contaminante químico. E aí tem dentro da coordenação de saúde ambiental, nós temos essa que é a Vigipec, que vai desenvolver ações de vigilância em saúde, de forma a adotar medidas de promoção e prevenção contra doenças e agravos, além da atenção integral à saúde da população exposta a contaminantes químicos.
Aqui eu trago, né, dentro do Ministério da Saúde, e é bem aqui ele, ó, tá aqui ele, ó, Vigipec, onde vocês vão acessar e vão ter informação. E aí ele traz algumas contaminantes químicos. E aí faz parte desse Vigipec também, é o Vigipec de contaminante, desculpa. Aqui já é um outro, esse é o quarto já, que é de população exposta a solos contaminados. E aí dentro dele tem um sistema de informação que é o CISO, em saúde da população exposta à área contaminante, para o cadastro de população exposta à área contaminada. E aí entra a questão dos lixões, né? Aquele solo lá contaminado, não somente lixões ainda tende-se que aquele resíduo, né, seja ele de origem hospitalar ou doméstico, seja tratado. Mas existe também aqueles, vamos dizer, clandestino, né, clandestino quando eu falo, né, uma empresa responsável, não tem tratamento, e as pessoas estão jogando lixo ali. De alguma forma, aquele material do lixo vai contaminar o solo. A depender do lixo, é claro, mas ele faz todo diria, na sua decomposição, ele vai produzir alguma substância, e uma delas pode ser contaminante ao solo. Em Quari, nós temos o lixão, não é isso? Quem quer conversar comigo sobre isso? Vocês estão aí? Estamos sim, professor. Vocês têm alguma coisa para falar? Tem uma das substâncias, né? A gente conhecida é o mercúrio, né? E aqui eu coloco, né? O mercúrio, amoniato, chumbo, benzeno, agrotóxico. O chumbo, por exemplo, se tivesse a medicina nuclear aí no hospital, que utilizasse tomografia, ressonância, e outros exames bem específicos, teria que pensar como é que ia desprezar aqueles resíduos químicos, né? De alguma forma. E de que origem, né? Se de repente ele fosse destinado a um local que não era apropriado e fosse para o solo, então ele ia contaminar o solo e que de alguma forma ia ter uma associação direta com o ser humano. Né? Quando eu falo da situação direta, de repente esse terreno é próximo de residências, de crianças que estão ali próximo, enfim. Então, há necessidade da vigilância em saúde ambiental, mas dentro dela, as populações expostas a solos contaminados. E aí eu coloco 5 substâncias prioritárias, né? Que chamam a atenção, que tem que ter atenção direta, que é o que eu comentei anterior. E a de desastres naturais, aí eu coloquei até a imagem daqui do Amazonas, né? É da questão da inundação, né? Talvez o rapaz que está com jet ski aqui, né? E outros que estão com canoas. E é uma realidade hoje que alguns municípios estão vivenciando. Vivenciando, eu digo, a inundação da água, a enchente, né? Aumentando aí. E como é que está em Quari aí? Me fale aí um pouquinho de Quari. Oi, vocês estão aí? Sim. Como é que está em Quari? Encheu lá o centro? Algumas partes do centro já está alagada já. Já, né? Isso. Chega até aquele Cristo, no Cristo ali? Ou mais? Hoje eu estive andando, mas não passei lá pelo Cristo. Mas Não, aqui no final da feira, já tem água na rua já. já, né? Então, podemos considerar aí desastres naturais, aonde tem a atuação da vigilância em saúde. E dentro da vigilância em saúde,
a Vigidesastre, que é ela que vai, uma equipe específica de profissionais, né, que vai propor medidas, né, dessa exposição da população a esses locais, tá? E aí no Brasil é comum inundações, secas, estiagem, deslizamento, e incêndio em vegetações. Terremotos e outros não é uma realidade no Brasil, tá? Mas são desastres naturais. Aqui, conhecida em 2015, né, da barragem Fundão Samarco, em Marina, né, Minas Gerais, aonde teve aquela, eu diria, o rompimento da barragem, teve 17 mortos, 2 desaparecidos, 256 feridos, 380 enfermos, 644 desabrigados, cerca de 1.200.000 pessoas sem água, água potável mesmo. E além desse rompimento, alguns materiais, né, de contaminação dessa água e até dos rios próximos, né? Então, assim, isso marca diria um desastre, não é um desastre natural aqui, né? Aí se pode ver vários pontos aí. Quem é a corresponsabilidade? Empresa, poder público, né, que aí envolve a vigilância, né? Por que ninguém previu isso? Por que ninguém observou isso? Ou se já tinha isso, por que não tomou ação? Por que não fez ação? Enfim, eu trago aqui como uma forma de ilustrar, né? Aqui desastres naturais e acidentes de produtos perigosos, né? E as doenças que podem decorrer dessas situações, né? Ao ser humano, né? Doenças agraves decorrentes de risco não biológico e biológico, tais como leptospirose, no caso de inundações. Quais são as doenças agora nas inundações em alguns municípios? Que tem que demonstrar alerta por parte da vigilância em saúde. Leptospirose. O que mais? Você vê as crianças tomando banho. Malária. Oi? Malária. Você vê as crianças tomando banho nessas águas? Sim. Então, assim, é possível outras doenças, né? Sim, doença de pele, infecções por eumintos, etc. Enfim, são várias doenças que podem levar ao ser humano. E aí nós temos aqui também fatores físicos, né? FIGIFIS, que é a proteção da saúde da população exposta a radiações ionizantes e não ionizantes. Autua no desenvolvimento de modelo de vigilância em saúde ambiental, em relação à exposição humana à radioatividade natural elevada. E aí, por fim, aqui, os componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. Então, vocês observam todas elas aqui, levando informações. Só esse cara aqui está ao contrário, mas ele é para se ficar assim, ó. Mas todos trazem essa informação aqui no Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. Vigilância das zoonoses. Em quarentena zoonose, agora é dúvida mesmo, tá? Tem o setor de vigilância de zoonose? Quem me responde aí, por favor? Oi? Professor, eu acredito que tenha. Mas onde é que fica? Semana uma vacinação contra a raiva. Algo assim. Isso, isso mesmo. Eu vi na internet, no site aí. Tem, né, Quari? Então, vigilância de zoonose, né? Então, a palavra zoonose vem do grego zoonose, prefixo zoon significa animal, sufixo nos, doença, doença animal.
Então, nós precisamos ter uma atenção, uma observação, vigiar as doenças que podem ser acometidas de animais para o ser humano. Então, as zoonoses são definidas como doenças que são transmitidas de animais para humanos ou de humanos para animais. Oi, ficou mudo, professor. Pensei que era a minha que tinha caído. Eu também pensei que fosse a minha, que eu também estou nos dados móveis, mas eu acho que foi a dele. Mano, eu também tô nos dados móveis, ó. Pela fé, o professor foi embora. Cadê ele, mano? Sumiu. Pensei que era a minha. A Ai, que internet medo. dele já era. Volta, professor! Eu não acredito. Ai, professor, que medo. Até doido. Aí ficou tudo silêncio. Foi medo. Foi embora. Voltando. Onde é que eu Tô só no parei? que restou do G aqui. A zoonose, professor. Mas aqui nesse slide... Vocês estão visualizando aí? Sim, professor. Mas eu parei aqui? Não, no outro Não, estava slide. no conceito da zoonose. Aqui? Não, Aqui. anterior. Sim, professor. 32. Isso, aí. Tá, eu acho que caiu, aí eu nem percebi. Aí foi embora. Então, vamos lá. Então, a vigilância da zoonose. Então, eu acho que uma das ações mais comuns que vocês já tenham visualizado, até recebido alguém da vigilância da zoonose, é na época de vacina, né, com os animais domésticos, né, no domicílio, que é uma das ações mesmo. Então, aqui eu trago uma imagem mais para você lembrar, né, aonde é a atuação da vigilância sanitária. Mas não é somente propriamente a raiva, né, que a vigilância ela tem que ficar atento, mas sim a outras doenças que podem surgir através de animais. E aqui eu apresento as imagens de algumas desses animais, claro, que pode ter origem de algumas doenças. Uma delas, o pombo, né? A doença que pode trazer do pombo, a toxoplasmose é uma delas. Os roedores, a leptospirose, e assim vai por diante. Então, a vigilância, o intuito dela aí é observar, ficar atento, vigiar, para poder propor medidas de prevenção
para que o ser humano não possa desenvolver aquela doença. E agora, mais recente, no final de 2020, surgiu uma doença, né, transmitida por fungos. Não sei se vocês já ouviram falar que em Manaus, no bairro da Glória, começou a surgir uma doença fúngica, através de fungos, né, que no meio dessa pandemia surge essa doença, né, que atinge os gatos, começa a ter bastante feridas e nódulos, né, e que também passa para o ser humano, também produzindo lesões múltiplas e únicas, e que rompe formando úlceras. As lesões têm tratamento e cura, mas logo do início que surgiu, teve uma repercussão muito grande. E aí entra a questão da vigilância de zoonose, a atuação dela aí, onde ela chega ao local para mapear, conhecer, fazer a vigilância ativa e passiva, que é assim que eles denominam, tá? E aí eles pegam informações, né, o caso, enfim, vão pesquisar sobre aquilo ali. E, ao fim, propor medidas, né, alerta a população, né, com risco dessa doença que está surgindo. Aqui eu vou deixar lá no Google, no Classroom não, uma plataforma, né, o Manual de Vigilância, Prevenção e Controle de Zoonose, é um manual grande do Ministério da Saúde, tem todas as informações. E para a aula de hoje eu encerro, mas a gente ainda continua, porque tem vigilância em saúde do trabalhador. Alguma pergunta aqui? Foi ótimo, professor. Nenhuma. Na verdade, a gente já sabe, assim, o básico de ver, né, de vivenciar, como a gente compartilhou algumas vivências, e agora foi melhor, assim, para fixar pelo nosso lado profissional. Agora aqui é uma parte, assim, noções, né, a gente quiser aprofundar, aí tem os manuais, tem outras coisas a mais. O enfermeiro pode atuar aí na vigilância ambiental? Pode, né, e em alguns municípios no Brasil, às vezes é o enfermeiro que está coordenando essa vigilância. Nós, enquanto enfermagem, temos um papel muito amplo, né, se a gente perceber, a gente está envolvido em tudo que é a área da saúde, né, a gente tem essa parte de diversificar a nossa própria atuação mesmo, até porque é verdade que a gente fica mais tempo com o paciente, é verdade que a gente se apropria mais da questão do SUS, Sistema Único de Saúde, né, todas as suas ferramentas, e nós, cada vez mais, da enfermagem, ela está se diversificando em várias áreas. Quem teve a oportunidade de assistir o minicurso no sábado, percebeu uma enfermeira que ela teve vamos dizer assim, algo para investir, ser autônomo, né? Trabalhar em projetos de gestão hospitalar. Então, é uma colega minha, mas ela trabalha com isso, ela cria projeto, ela cria protocolos dentro do ambiente hospitalar. Quem que não pensou isso antes? Ela é contratada por algumas instituições hospitalares para ajudar aquele hospital a melhorar a assistência e ser credenciado a nível nacional, né, de certificação daquele hospital. E ela está com esse projeto em Manaus, indo agora para Belém e indo para fora, para outros países. É uma enfermeira tocando aí. Para vocês perceberem o quanto nós podemos aí, diversificar. Bom, vamos lá, seguindo. Que sirva isso que eu estou comentando para vocês de estímulo. Estímulo, assim, que a área da saúde, da enfermagem especificamente, ela é ampla. Né? Não é só em trabalhar no hospital ali, não. Você pode ser autônomo, você pode abrir um consultório, você pode fazer algumas atividades. Só busque mais informação.
e direcionamento para saber por onde você vai. Às vezes não tem campo nenhum, aí você vai ter que inovar. Oi, vocês estão aí? Ninguém falou nada? Sim, professor, estamos aqui. Beleza. Tá, Jóia. Pode continuar. Então, a unidade 8, a vigilância do trabalho. Essa unidade é um pouco, vamos dizer assim, eu trabalhei mais o conceito objetivos, né? E alguns aspectos, mas a gente não vai debruçar muito, aprofundar muito, não. É a mesma referência, vai estar disponível na plataforma. E aí é importante saber a definição da vigilância do trabalhador, chamada VISAT. É um dos componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Promove a saúde e reduz mortalidade da população trabalhadora por intermédio da integração de ações que interfiram no agravo e seus determinantes, decorrente dos modelos de desenvolvimento e processo produtivo. Tem a política nacional do trabalhador, né? E aqui é a vigilância, então ele se interliga também. E aqui, diferente, a vigilância, ela não vai lá, eu diria, fiscalizar, porque tem outros órgãos que podem fazer isso. Tá? Vamos seguindo. Deixa eu ver, vamos para passar. Então, o VISAT vai identificar, conhecer, pesquisar e analisar e inspecionar. Característica do VISAT: monitorar os indicadores, os protocolos do Ministério da Saúde. Tem mais de 12, né, protocolos aí. E fazer a vigilância em ambiente e processo de trabalho. E aí, antes de entrar do assunto, já entrando, né, vamos precisar definir doença do trabalho e acidente. Então, doença é aqui adquirido ou desencadeado em função da condição específica que o trabalhador é realizado e com ele se relaciona diretamente, ou seja, doença do trabalho, doença ergonômica, doença pela exposição de algum produto que o trabalhador pode desenvolver aquela doença. Acidente de trabalho ocorre no exercício da atividade laboral, que pode resultar em morte ou lesão, e dessa lesão pode ter uma redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Que aí eu falo doenças e agravos. E aí tem as características gerais do VISAT. Ele tem um caráter transformador, que é o processo pedagógico, né, um compromisso ético em buscar a melhoria do ambiente, do processo de trabalho. Tem a importância da promoção, proteção e prevenção, que são as práticas integrativas. A interdisciplinaridade, que envolve vários profissionais, né, sobre objeto de vigilância em saúde. Pesquisa de intervenção é o tipo de modalidade, método, que pode ser trabalhado para melhorar ali aquele ambiente. A articulação intrasetorial, que entra outros componentes da vigilância. Saúde ambiental entra a promoção da saúde, vigilância e situação de saúde. A articulação intersetorial, que aí vem a questão transversal, e entra as políticas, né? As políticas envolvendo o trabalhador, tá? E a plurinstitucionalidade, que é a centro de pesquisa, de universidade, né? Entrando aí como uma rede de sistema. Então, o VISAT, olhando agora para Quari, a universidade, o Instituto de Saúde e Tecnologia, poderia criar um grupo para trabalhar com os trabalhadores, não é só da saúde, todos os trabalhadores, formando uma rede aí de capacitação, de orientação, de medidas técnicas para aquele ambiente, né, do trabalho, poderia. Tá? Objetivo do VISAT: identificar o perfil da saúde, caracterizar o território, perfil social, econômico, ambiental, fatores determinantes de risco e agravo de saúde, medida adotada para eliminar, controle e atenuação de fatores determinantes de risco e agravo de saúde, e sistema de informação. Aqui eu estou falando mais, e desde o início,
a questão da vigilância em saúde do trabalhador. E dentro da vigilância, nós temos um cenário de prevenção de acidente do trabalho, os mais conhecidos, a NR, relativa à segurança e medicina do trabalho obrigatório, que tem as leis, né, que estabelecem. Uma delas é a NR06, do equipamento de proteção individual. Qual é a atribuição do empregador e do empregado? Né? O empregador tem uma responsabilidade, o empregado tem outra responsabilidade. Aí tem o CIRMEST, que é o Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, que nada mais é que uma equipe fazendo parte aí, inclusive o próprio profissional da enfermagem fazendo parte, dentro daquele serviço hospitalar, um exemplo. E aí tem a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a CIPA, grandes empresas, em algumas instituições hospitalares. O Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, possivelmente aí, o ARI não tem, mas tem uma equipe que possa fazer uma comissão, que possa trabalhar em prol do coletivo, pode ser designado, de repente pode designar, já que não tem esse serviço. E assim vai por diante. E aqui algumas NR, no caso NR6, de equipamento de proteção individual, NR32 e tem outras, né? Que é toda uma legislação aí por trás da questão da saúde do trabalhador. Aqui as portarias, que são as notificações compulsórias de algumas doenças, acidente de trabalho fatal, acidente de trabalho com mutilações, intoxicação exógena e outros aqui. Aqui eu apresento o Amazonas, né, o Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador. Aqui tem um link, vocês podem acessar depois, para nível de curiosidade, mas esse é o centro responsável, a nível estadual. Fiz uma pesquisa a nível municipal, não tem especificamente. O que eu vi foi a Fundação Vigilância em Saúde mapear tanto a vigilância ambiental e do trabalhador em determinado período, apesar que vigilância do trabalho não acaba não sendo um ato tão fiscalizador, mas saúde ambiental sim, e aí vem visitas específicas que é realizada no município. Aqui eu tenho caderno de atenção básica da saúde do trabalhador e da trabalhadora, para quem está trabalhando na parte da atenção básica, e que tem que ter um olhar especificamente para a saúde do trabalhador e da trabalhadora. E é bem recente, 2018. Também está disponível lá para vocês. E aqui a VISAT, né, que é a Vigilância e Saúde do Trabalhador, que é o qual a gente está comentando aqui, que ela é dentro da plataforma Renasce. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Esse foi um pouco mais rápido. Vocês não saíram não, né? Deixa eu voltar. Oi, professor. Como aqui? Estamos aqui, professor. Ótimo. Bom, pessoal, então a gente dá por encerrado a parte teórica, tá? Professor, o senhor pode mandar